Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026. E o nosso querido amigo, nosso irmão, Matthew Ho, tá aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nim, quem te vês? Mas deixa eu começar pelo que foi perguntado. Sabe, eles estavam perguntando pro Pete Hegseth, os representantes, né? Estavam perguntando para ele o que ele acha da guerra e se os Estados Unidos estão vencendo a guerra. E aqui tá o que o Pete Hegseth respondeu. E você acha que a gente está vencendo? Do ponto de vista militar, no campo de batalha, tem sido um sucesso impressionante. Mas estamos vencendo a guerra, com certeza. Então você chamaria o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã de uma vitória? Olha, eu diria que o bloqueio que mantemos, que não permite que nada entre ou saia dos portos iranianos, está sempre no nosso conjunto de opções para usar. Então eles fizeram um bloqueio contra a gente, e aí a gente bloqueou o bloqueio deles. É como dizer, peguei você. Ou como se o presidente Madison tivesse dito, bom, os britânicos acabaram de queimar Washington, mas não se preocupem, a gente vai queimar também. Sabe o que é impressionante? Aqui está o relatório do Wall Street Journal, Matt, dizendo que o Trump não quer retomar os bombardeios ao Irã, nem abandonar o conflito. Ele vai manter um bloqueio indefinido contra o Irã. Essa é a política, porque o Pete Hegseth mencionou o bloqueio, e é aí que entra a sua visão sobre como o governo Trump tenta convencer as pessoas, nos Estados Unidos e no resto do mundo, de que estão numa boa posição agora. E isso não é diferente, Nima, do que aconteceu em governos anteriores. Quer dizer, o Hegseth pode parecer meio caricato, meio palhaço, mas será que ele é realmente diferente de todos aqueles secretários de defesa que participaram de audiências assim durante as guerras do Iraque e do Afeganistão, insistindo que os Estados Unidos estavam vencendo no Iraque, vencendo no Afeganistão? Eu tenho aqui uma lista do que os generais diziam no Afeganistão, um depois do outro, falando que estavam avançando, que havia uma luz no fim do túnel, que estavam ganhando. Um general depois do outro. Então o Hegseth não é diferente dos que vieram antes dele. O governo Trump, eu acho, entende a realidade aqui. Pelo menos aqueles que, infelizmente, não estão aconselhando o presidente Trump diretamente, esses sabem qual é a realidade. E a gente viu isso pelos vazamentos que aconteceram na semana passada, feitos pelo Pentágono, eu diria, para os 3 veículos de mídia tradicional mais confiáveis do establishment de segurança nacional, o New York Times, a CNN e a NBC News. E o primeiro vazamento foi para o New York Times, mostrando quais eram os estoques de mísseis e drones do Irã, certo? Bem acima do que vinha sendo dito por semanas e semanas, basicamente nos últimos 2 meses, de que os Estados Unidos e Israel tinham destruído as frotas de mísseis e drones do Irã, a capacidade de fabricar e também de lançar esses armamentos. E esse vazamento para o New York Times, esse vazamento do Pentágono, publicado pelo New York Times nesta semana, desmonta completamente essa narrativa. Alguns dias depois, veio um vazamento para a CNN mostrando que os estoques de armas americanas, tanto ofensivas quanto defensivas, estavam baixos, e que os interceptores dos sistemas de defesa antimísseis THAAD e Patriot estavam com menos de 50% da capacidade. E isso é algo que, olha, o pessoal do seu programa já vinha comentando antes mesmo da guerra começar, né? Quem está ouvindo e assistindo sabe disso. Mas o fato de o próprio Pentágono dizer isso para a CNN, que a gente chegou a esse ponto, com menos da metade dos nossos THAADs e Patriots disponíveis, só 6 semanas depois do início da guerra, é bem significativo. Então, se você fizer as contas, dá para ver que isso não significa só que os iranianos podem continuar fazendo o que estavam fazendo. Eles têm mísseis e drones de sobra para continuar agindo do mesmo jeito. Recrie as últimas 6 semanas, mas estenda para uma 7ª, e os americanos vão ficar sem mísseis.
Pois é, quer dizer, isso é uma forma meio simplista de colocar, mas a ideia é essa. Além disso, os estoques de aviões americanos estão baixos, assim como o de armamentos ofensivos, especialmente munições de longo alcance, como as JASSMs. Isso significa que os Estados Unidos não podem simplesmente lançar mísseis a centenas de quilômetros de distância. Eles precisam colocar aviões sobre o espaço aéreo iraniano. E isso é algo que muitos de nós vêm dizendo desde o início dessa guerra. Os americanos não têm supremacia aérea. No máximo, têm controle localizado. Domínio total do ar. Com certeza, não tem. Mas ataques aéreos americanos com aviões tripulados sobre o Irã parecem vir, ou de bombardeiros B-2 lançando bombas em alta altitude, ou eu imagino, de pacotes bem grandes de ataques aéreos com fortes componentes do que se chama SEAD, que é a supressão das defesas aéreas inimigas. Então, se você tem um ataque com, digamos, 6 ou 8 caças fazendo bombardeio, pode ter 20 e tantos ou 30 e tantos outros aviões dando apoio só para esses 6 ou 8, ou 4, 6 ou 8 aviões, para garantir que os iranianos não consigam derrubá-los. Essa é a realidade. E a gente viu, algumas semanas, o que acontece quando os americanos colocam aviões voando baixo dentro do Irã. Eles são abatidos, são atingidos e acabam virando carcaças em chamas no chão dos desertos iranianos. Sabe, é isso que a CNN está mostrando. E, de novo, só alguns dias depois do vazamento do Pentágono para o New York Times, e o terceiro que a gente viu foi o vazamento para a NBC News no fim de semana, com aquela longa descrição dos danos causados às bases americanas em todo o Golfo Pérsico pelos iranianos, certo? E todo mundo sabe que essas bases já foram evacuadas. Mais uma vez, quem assiste a esse programa sabe bem a dimensão dos danos nessas bases. Mas o jeito que a NBC News apresentou, juntando tudo, somando e mostrando o quadro completo, foi realmente impressionante. Então você olha para isso e pensa, uau, o Pentágono acabou de vazar informações sobre quantos mísseis e drones os iranianos ainda têm, quantos poucos mísseis nós temos, e o tamanho do estrago que os iranianos causaram nas nossas bases em apenas uma semana. Sabe, isso é basicamente o Pentágono tentando se proteger também, porque a gente começa a ver muito esse tipo de coisa saindo de Washington agora. Essa tentativa de moldar a narrativa, de decidir quem vai levar a culpa. Dá para ver várias instituições e também pessoas dizendo, olha, eu não concordei com isso, eu sempre disse que não deveríamos ter feito isso. Pois é, essas histórias vão começar a aparecer. Mas eu acho que o que a gente viu com esses vazamentos para o Times, para a CNN e para a NBC News foi um esforço bem claro do Pentágono para minar qualquer apoio público. E isso inclui o apoio do Congresso e da mídia para a continuação dessa guerra. Então eu acho que o que a gente está vendo é o governo Trump tentando encontrar uma forma de sair bem na foto, tentando achar um modus vivendi, um jeito de continuar com isso. E eu acho, até escrevi sobre isso no meu Substack na semana passada, que existe sim uma oportunidade nesse cessar-fogo indefinido, nesse conflito congelado, para os três principais envolvidos, mas especialmente para o Irã e para os Estados Unidos, de saírem agora dizendo que tiveram vitória, certo? Que conseguiram tirar o suficiente dessa situação, dessa guerra, para apresentar para os seus eleitores, para o seu público, uma narrativa de que se saíram bem o bastante. E na narrativa do Trump, isso seria dizer que eles venceram a guerra. Os israelenses, eu acho que dá para dizer que a conquista do Líbano já deveria ser suficiente para eles. Mas a pressão política que o Netanyahu está enfrentando agora, não sei se eles conseguem lidar com isso. Agora, para os americanos e para os iranianos, essa ideia de um cessar-fogo indefinido, como um tipo de acordo de convivência, um caminho possível, um conflito congelado com o qual dá para viver, eu acho que é algo que, bom, estamos falando de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Eu não apostaria $1 inteiro nisso, mas colocaria uns 70 centavos, mais ou menos, de que é isso que a gente vai ver. Basicamente, uma continuação do cessar-fogo. É o que eu já disse antes. A ideia dos americanos é chegar num ponto
em que tratem o Irã como trataram o Iraque nos anos 90. Eu não acho que vai acontecer exatamente assim, mas acho que é para esse tipo de raciocínio que o pensamento americano está direcionado. Matt, o último relatório, como você mencionou, saiu na CBS News. E eles informaram que, como você disse, não foi na ABC News, foi na CBS News. Eles falaram sobre esse relatório sobre a destruição. Eu não sei se a ABC News também noticiou isso. Talvez você tenha lido. Achei que fosse da NBC, mas talvez fosse da CBS ou sei lá. Enfim, uma das 3 grandes redes americanas. Tenho quase certeza de que as pessoas nem leram isso. Porque olha, se você considerar que isso vem de um porta-voz fiel do Império Americano, uau, tem uma mensagem sendo passada aí. É isso. E porque eu li na CBS News, no relatório que eles divulgaram, que o Irã, nos primeiros dias dessa guerra, usou caças F-5 para localizar e atingir os alvos. Sabe, esse é o momento em que eles têm tudo. Tem os radares, tem o sistema de defesa aérea. Certo, acho que pode ter sido no mesmo dia em que o sistema de defesa aérea do Kuwait atingiu os F-15. Pode ter sido algum tipo de confusão, porque... Se a gente voltar àquele primeiro dia, quando o piloto da Força Aérea do Kuwait derrubou aqueles 3 F-15, o Comando Central dos Estados Unidos chegou a mencionar que aviões iranianos estavam atacando o Kuwait. E acho que muita gente percebeu isso na época. Agora temos a confirmação de que era mesmo um F-5 iraniano, um modelo que vem lá dos anos 60. Um avião de baixíssimo custo, bem simples, pequeno, muito manobrável, mas que não deveria representar nenhuma ameaça para o Kuwait. Nossas aeronaves, os F-15 e os F-22, nunca deveriam deixar algo assim sair do Irã, certo? E aí, além disso, a ideia de que esse negócio não foi abatido pelas defesas aéreas americanas ou do Kuwait, mas que a gente acabou abatendo, eu acho que isso é uma história incrível, né? Resumei perfeitamente toda essa situação. Todo esse caos, a arrogância dos americanos, essa mentalidade de que todo o dinheiro que investimos em tecnologia, em bases gigantes, em super porta-aviões e tudo mais, garantiria total segurança. E aí vem o F-5 iraniano, atravessa tudo isso e bombardeia. Bom, não lembro exatamente o que você disse que ele bombardeou, mas enfim, consegue penetrar aquele espaço aéreo. Mas sabe, o ponto é o seguinte, essa é uma boa historinha, mas a grande história são os drones e os mísseis. E mais importante ainda, é a capacidade do Irã de continuar produzindo esses drones e mísseis. Se a gente olhar para trás e analisar as taxas de uso, dá para ver quantos drones e mísseis os iranianos estavam lançando por dia durante 6 semanas seguidas. Tirando o primeiro ou o segundo dia da guerra, quando houve aquele grande pico inicial, com um gasto enorme logo no começo, que provavelmente incluiu muitos alvos falsos, a média era de algo entre 100 e 125 drones e mísseis por dia. Mais ou menos 100, 115 drones por dia, e de 5 a 15 mísseis balísticos diários. E aí você compara isso com o que a gente entende como a capacidade deles de produzir esse tipo de armamento. E claro, eu não acho que eles consigam fabricar de 5 a 15 mísseis balísticos por dia, mas com certeza conseguem produzir muito mais do que isso. Eles conseguem fazer essa quantidade em uma semana. Agora, quantos eles conseguem fazer em um mês? Eles conseguem manter esse ritmo, especialmente se os estoques que têm agora estiverem em cerca de 70% do que tinham no início da guerra. E todos esses números são especulativos, de qualquer forma, porque não há como os americanos saberem esses dados com precisão. Então, o que a gente provavelmente tem aí é uma estimativa otimista por parte dos americanos também. Então, eu acho que aquele número, o número que foi divulgado, dizia que os iranianos estão com 70% da frota de mísseis. Eu diria que é mais para 80, 85%.
E quantos desses mísseis que os iranianos lançaram foram realmente destruídos pelos Estados Unidos e por Israel? Provavelmente muito poucos. O que a gente está vendo é basicamente quantos eles de fato dispararam. Dá para fazer um cálculo simples, no papel mesmo. Se a gente estima quantos mísseis eles conseguem produzir por mês, algo na casa das dezenas, dá para calcular que, em 2 meses, eles dispararam e perderam cerca de 30%. Quer dizer, dá para ver claramente agora que eles conseguem manter esses ataques com mísseis até o outono. Já os drones são outra história. A gente tem que partir do princípio de que os iranianos conseguem produzir pelo menos 100 drones por dia. A gente tem que acreditar nisso. Na verdade, é bem possível que consigam fazer até mais. Aqueles números de 40%, de novo, me parecem otimistas demais do ponto de vista dos americanos. Mas também dá para olhar e dizer, sim, eles lançaram uma quantidade enorme de drones. Então, se a gente pensar que o plano de batalha do Irã é disparar 100 drones por dia para desgastar e enfraquecer continuamente as defesas americanas, israelenses e árabes, bom, os iranianos têm capacidade para isso. Ou seja, eles podem continuar nesse ritmo indefinidamente, para sempre. E aí você compara isso com o seguinte. No ano passado, os americanos produziram 96 mísseis THAAD, certo? Produziram, se não me engano, uns 600 mísseis Patriot no mesmo período. E tem todo esse discurso, toda essa afirmação das empresas de armamento, dizendo que quadruplicaram a capacidade de produção. Vamos ver isso daqui a uns 4 anos, se é que a gente vai ver. Quer dizer, é só fazer as contas, colocar no papel, e dá para perceber o seguinte, se os iranianos continuarem lançando mísseis no ritmo atual, como fizeram nos últimos 2 meses, por mais 6 meses, e mantiverem os drones por tempo indefinido, vai chegar um ponto, ali por volta do meio do ano, em que os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, de Israel e dos países árabes vão ficar sem mísseis. Certo, não é um cálculo muito difícil de fazer. E eu acho que isso devia estar bem claro para todo mundo. É esse o ponto que a gente precisa entender. Outra coisa que eu queria destacar, já que estamos falando de munições agora, é o seguinte. Se as pessoas forem, e eu realmente recomendo que façam isso, se forem ver como as ações das empresas de armamentos americanas se saíram nos últimos 2 meses, vão perceber que o desempenho foi bem fraco. Normalmente, uma situação dessas seria um grande negócio, certo? Normalmente, numa guerra como essa, empresas como a Lockheed, a Raytheon, a Boeing, elas estariam, como a gente dizia no corpo de fuzileiros navais, surfando na onda do lucro fácil. Sabe, isso deveria ser um verdadeiro paraíso para eles. Mas aí você vai olhar e as ações dessas empresas caíram nos últimos 2 meses. E o motivo pelo qual as ações das empresas americanas de armamentos estão em queda é que o mundo está vendo esse desempenho fraco, esse fracasso das empresas de armas dos Estados Unidos em fornecer armamentos que realmente funcionem, que façam o que prometem fazer e também que consigam entregar no tempo certo, para que os exércitos possam de fato usar. E é por isso que a gente está vendo, entre outros motivos, essas ações de empresas de armas caindo. Na verdade, hoje foi divulgado que finalmente temos o número oficial sobre quanto estão gastando nessa guerra, a Operação Fúria Épica. Foi isso que eles disseram. Até hoje, estamos gastando cerca de 25 bilhões de dólares na Operação Fúria Épica. A maior parte disso é com munições. Uma parte, claro, é com operação, manutenção e substituição de equipamentos. Vamos preparar um orçamento suplementar por meio da Casa Branca, que será enviado ao Congresso assim que tivermos uma avaliação completa do custo do conflito. Então você está dizendo que o custo total, neste momento, é de 25 bilhões de dólares. Essa é a nossa estimativa de custo. Esse custo é por parte dos Estados Unidos? Ou é junto com Israel? Ou, sendo bem sincero, quão verdadeiro é isso, do jeito que ele está falando?
Tenho certeza de que é um relatório honesto, porque eles estão apresentando isso ao Congresso. E é honesto, mas cheio de ressalvas, observações e vários tipos de estimativas. Eu acho que eles simplesmente não têm como saber agora. Os custos, pelo que entendo, são a estimativa mais baixa. E se a gente tivesse acesso aos documentos deles, veria também as estimativas mais altas e algo ali no meio, uma média. E isso faz sentido por causa de como a guerra funciona. E por tudo que a gente viu nos últimos 25 anos em relação a conflitos armados. Eu acho que pessoas como a Linda Bilmes, lá em Harvard, o Steven Semler, do Center for International Policy, o Bill Hartung, do Quincy Institute, sabe, o Institute for Policy Studies, o National Priorities Project, todo esse pessoal que acompanha esses números, o projeto Costs of War, da Universidade Brown, todos eles estão dizendo que isso custa 2 bilhões de dólares por dia. Que essa guerra, na verdade, se a gente fizer o cálculo real, já está mais perto de 60 bilhões do que de 25. Mas a gente já está acostumado com o Pentágono. Eu não queria dizer que eles mentem, porque tenho certeza de que eles têm toda a papelada para mostrar que em algum rodapé você vai encontrar o número verdadeiro. Mas não, eu tenho que dizer, eles estão mentindo. Quer dizer, ele sobe lá para falar, e eles sabem que esse é um cálculo bem abaixo do real. E a gente vai ver se isso é verdade quando chegar o orçamento suplementar, Nima. Se esse orçamento vier pedindo 200 bilhões de dólares, aí dá para saber que aqueles 25 bilhões eram bem menos do que o real. Uma das coisas que eles fazem, e isso é algo que a Linda Bilmes de Harvard comenta o tempo todo, é o seguinte, eles calculam o custo para substituir os F-15 que perderam, certo? Eles perderam 4 F-15. Só que eles usam o valor em dólares da época em que compraram as aeronaves originalmente, entende? Pois é, e eu nem sei se estão fabricando ainda. Alguns eram F-15E. Acho que não eram os modelos S, então nem sei se o F-15E ainda está em produção. Se alguém souber, por favor, me avisa nos comentários. Mas veja, eles estão usando o custo de um F-15 comprado em 1999 ou de um F-15E de 1998. E esse custo podia ser de 65 milhões de dólares. A verdade, porém, é que eles não estão mais substituindo F-15 por F-15, nem F-15E por F-15E. Eles estariam trocando por um F-35, que se você acreditar na propaganda, custa 100 milhões de dólares. Mas se você olhar o que o GAO, o Escritório de Contabilidade do Governo, diz que o F-35 realmente custa, o valor real de substituição chega a cerca de 200 milhões de dólares por cada F-35. Quer dizer, eu não quero me desviar do assunto aqui, mas a enganação, a duplicidade envolvida em tudo isso é simplesmente impressionante. Só para dar um exemplo, se você for olhar os relatórios do Pentágono sobre o programa do F-35 e os custos envolvidos, vai notar uma coisa curiosa. Eles mostram que o F-35 é precificado em dólares constantes de 2013. Isso significa que o F-35 entrou em operação naquele ano. Em vez de ajustar o custo do programa pela inflação, como qualquer organização normal, honesta e competente faria, o Pentágono mantém o preço do F-35 nos relatórios enviados ao Congresso atrelado ao valor de 2013. O que é completamente absurdo, porque na prática, eles não estão lidando com dinheiro real. Estão lidando com o custo do programa de 12 anos atrás. Então a ideia é a seguinte, se agora o custo for, digamos, e tem outra coisa que o Pentágono faz também, ele não inclui os custos de pesquisa e desenvolvimento dessas aeronaves, que somam centenas de bilhões de dólares. É por isso que eles dizem que o custo é de 100 milhões de dólares, mas como aponta o GAO, quando você inclui os custos de pesquisa e desenvolvimento, esses F-35 chegam perto de 200 milhões cada. Quer dizer, quando você olha para o programa como um todo, são 1.000 F-35 por algo em torno de 2 trilhões de dólares.
É basicamente isso. E a mesma coisa com o programa do bombardeiro B-20 e 1, que a gente está analisando agora. Eles querem comprar 100 dessas aeronaves. Se você olhar o que é dito publicamente sobre isso, eles vão dizer algo como, ok, o preço vai ser de 100 milhões de dólares por aeronave. Mas quando você olha o valor real do programa, ele chega a 200 bilhões de dólares, certo? E estão comprando 100 unidades. Isso significa que cada avião sai por 2 bilhões de dólares, ou algo assim. Acho que às vezes dizem que custa meio bilhão, seja lá qual for o número. Mas dá para ver essa duplicidade o tempo todo. Então, quando o controlador interino fala sobre o custo de uma guerra, que é totalmente construída em mentiras, não dá para esperar que ele ofereça nada diferente disso. E sim, esse número de 25 bilhões me lembra muito o que o governo Bush dizia que a guerra do Iraque ia custar lá em 2002. Matt, estão dizendo que a Lockheed Martin está desenvolvendo um novo sistema de defesa aérea contra drones. E olha, eu não lembro o valor exato do orçamento para produzir essas defesas, mas é uma fortuna para fazer isso. E quando a gente olha para os interceptores e tudo que eles podem usar, vale a pena só para atingir um desses drones americanos, que custam mais do que 2 F-35. Nenhum desses drones que o Irã está usando. Eu realmente não entendo a lógica por trás de produzir esse tipo de arma. Não faz sentido. Você quer produzir algo para atingir o tipo de drone que você mesmo tem, não o que o inimigo tem. Olha, Anima, a gente podia fazer um programa inteiro só sobre compras e testes. Eu trabalhei um pouco com isso na minha época, sabe, durante a guerra do Iraque. Eu era o responsável pela Joint IED Defeat Organization. Eu liderava a equipe, e isso foi em 2008, era o time que tentava encontrar tecnologias para detectar homens-bomba. Então, o que existia por aí que a gente pudesse usar para ver uma bomba escondida debaixo da camisa de alguém? E olha, o que eu aprendi sobre o programa de compras, sobre a indústria, sobre tecnologia, testes, tudo isso, é como dá para imaginar, porque todo mundo viu os resultados dessas guerras, tão corrupto quanto se pode esperar. Mas eu sempre lembro disso. A gente testou, provavelmente, uns 25 dispositivos diferentes para ver se encontrava algo que realmente conseguisse detectar uma bomba debaixo da roupa de uma pessoa. Então eu fui lá, a gente fez todos esses testes e todos os fornecedores apareciam com seus equipamentos. A gente colocava tudo para funcionar, testava tudo direitinho. E no fim descobrimos que só 2 sistemas, de uns 20, 25, talvez 30, sei lá quantos eram, conseguiram localizar um dispositivo escondido debaixo da roupa de alguém. E era um dispositivo bem simples, nada muito sofisticado. Se a pessoa colocasse nas costas ou tentasse disfarçar de algum jeito, ou se houvesse vários atacantes ou distrações, dava para enganar o sistema, claro. Mas para detectar uma bomba com metal debaixo da camisa de alguém, só 2 coisas funcionaram. Uma delas eram aquelas máquinas grandes de escaneamento, como as que a gente passa no aeroporto, sabe? Então, aqueles equipamentos de imagem funcionam muito bem, mas eles precisam estar em um ambiente com controle de temperatura. Não pode entrar poeira neles, entende? Então, não servem para os nossos propósitos. O outro era só o detector de metal de $3.000, aquele que existe no mundo todo, o portal de detecção que você vê nos tribunais, nos estádios, em qualquer lugar. Esse foi o que funcionou melhor em 2008, entre todas as tecnologias que o governo dos Estados Unidos conseguiu reunir para encontrar homens-bomba. E custava $3.000. Quando eu fui fazer o relatório para o nosso vice-diretor e contei quanto custava, ele me interrompeu. O Dr. Casey, esse era o nome dele, um cara ótimo, olhou para mim e disse, você não entendeu, você não está pegando a ideia. Não tem como você chegar aqui, entrar nesse programa, com bilhões de dólares em caixa, com toda a documentação reunida,
com a indústria montada, com todos os fornecedores prontos e dizer que quer comprar algo por $3.000 a unidade. Ninguém vai deixar você fazer isso. É barato demais. O sistema não funciona assim, certo? Quer dizer, essa é a questão. O complexo militar industrial dos Estados Unidos não é feito para fornecer equipamentos, armamentos ou munições pensando no soldado ou nos interesses do país. Ele existe para gerar lucro para as corporações, entende? Então ele perguntou, por que vocês estão dispostos a gastar tanto dinheiro nesses sistemas antidrones para destruir drones que custam uma fração desse valor? Porque é assim que se ganha dinheiro. É disso que o sistema se trata. Esse é o propósito do complexo militar industrial. Certo. Quer dizer, essa ideia de a gente acabou de ver o Irã destruir 13 bases americanas no Oriente Médio, defendidas por bilhões de dólares em tecnologia, certo? Seja com radares, caças, sistemas de mísseis, sistemas de comunicação e por aí vai, usando drones que supostamente custam $20.000. E eu já vi várias estimativas dizendo, não muitas, mas algumas, que esses drones talvez custem $2 ou $3.000. Então é só olhar para esse desequilíbrio, né? E isso é mais um exemplo de por que essa guerra é uma guerra do século XX e não do século XXI. É basicamente os americanos tentando manter o passado, tentando preservar a sua ordem imperial, o seu século americano, diante desse novo mundo multipolar. E quando a gente analisa isso em partes, dá para ver claramente. Dá para ver os americanos usando métodos, táticas e equipamentos ultrapassados, superados, que pertencem ao passado. Exato. Então agora você tem esses drones de $20.000 ou 5.000, seja lá quanto custem, que dá para produzir em massa de um dia para o outro, destruindo sistemas de radar que custam $1 bilhão e levam 4 anos para construir. Pois é. É por isso que você vê os porta-aviões da Marinha, que agora custam $15 bilhões cada um, sem conseguir chegar a 1.000 quilômetros da costa iraniana. Porque os iranianos conseguem produzir mísseis antinavio internamente, em massa. Eles não precisam da ajuda de ninguém para isso. E esses porta-aviões de $15 bilhões não têm defesa contra esses mísseis, certo? E de novo, é outro assunto. Daria para fazer um programa inteiro só sobre isso. Basta olhar para a guerra e comparar o século XX com o século XXI e ver que os americanos, o que na minha opinião faz sentido aqui, faz parte, digamos, do ciclo de vida dos impérios, simplesmente não entendem. Eles estão tão cheios do próprio senso de direito, da própria arrogância, que não têm a menor noção de como o mundo realmente é, de como o mundo realmente funciona, do que um adversário é capaz de fazer. Porque na visão americana, ninguém pode enfrentá-los. Eu vi isso o tempo todo no Iraque e no Afeganistão. Não tem como essas pessoas nos derrotarem. E é exatamente essa atitude que existe em Washington hoje. Não tem como essas pessoas nos derrotarem. Matt, today one of the representatives asked Matt, hoje um dos representantes perguntou ao Pete Hegseth sobre, ele disse que a situação em que os Estados Unidos estão é um atoleiro. E isso deixou Pete Hegseth indignado. Ele respondeu, como você ousa dizer isso? Porque, segundo ele, se existiu um atoleiro, foi no Iraque, no Afeganistão. Eu estive lá, aquilo sim era um atoleiro. Mas o que está acontecendo com o Irã não tem nada a ver com isso. Mas pelo que parece, Matt, a proposta mais recente do Irã tem basicamente 3 etapas de negociação. A primeira seria encerrar de forma permanente o conflito. A guerra, não só entre o Irã e os Estados Unidos, mas também entre Israel e o Líbano. Essa é a primeira etapa. A segunda envolve o Estreito de Hormuz. E a terceira tem a ver com aquelas negociações que já vinham acontecendo antes dessa guerra começar, sobre o programa nuclear do Irã. E no se não já o primeiro passo acontecendo cedo, o tal seja contém. É impossível isso acontecer. Então eles não vão chegar nem ao programa nuclear, nem ao Estreito de Hormuz, certo?
É por isso que eu acho que esse cessar-fogo indefinido, esse conflito congelado, é provavelmente o caminho que as coisas vão seguir. O status quo continua. Concordo com Pete Hegseth. Eu não chamaria essa guerra de um atoleiro, porque um atoleiro é algo em que você fica preso. Eu chamaria de areia movediça, entende? Algo em que você está afundando, mas ainda tem a chance de sair, se agir com inteligência. E é exatamente isso que os americanos têm aqui. Quero dizer, nós estamos, pelo que vejo nas análises do mercado de energia, das companhias de transporte, dos analistas financeiros, todos estão na mesma linha. Eles estão todos alinhados, basicamente dizendo, olha, se isso acabar agora, a gente ainda vai ter alguns meses difíceis pela frente, mas nada de que não possamos nos recuperar. Agora, se isso continuar do jeito que está, vai ser desastroso. Vamos entrar em recessão. E o mundo todo vai ter que lidar com uma inflação muito alta. E se a situação voltar a ser de guerra e os iranianos fizerem o que dizem que vão fazer, tipo, para cada tanque de petróleo nosso que vocês explodirem, a gente vai explodir 4 de vocês. Se eles realmente fizerem isso, ou mesmo que seja só equivalente, aí não estamos falando de recessão, estamos falando de depressão. E, sinceramente, essa também é a minha opinião. Então veja, essa possibilidade de sair agora existe. Donald Trump tem a capacidade de declarar vitória e ir para casa. Ele pode fazer isso. Agora, se os israelenses aceitariam isso, se o Líbano, do jeito que está, é suficiente para eles, é outra questão. E a gente viu em Israel, né? Yair Lapid e Naftali Bennett se unindo para desafiar Netanyahu nas eleições, que podem acontecer já em junho. Eu não tenho certeza da data, mas acho que precisam acontecer até outubro. Então, quanto você óbvios estendem dizendo, claro, eles afirmam que o roubo e deveriam haver debater a calma. Netanyahu is corrupt and should be in jail, which is, true. But Mas o que eles estão realmente batendo na tecla, entre outras coisas, porque tem outras também, é essa ideia de que o cessar-fogo no Líbano é um desastre. Agora, não é exatamente um cessar-fogo, como todo mundo sabe, e não é o tipo de cessar-fogo que a gente esperava que fosse. Mas essa pressão política sobre o Netanyahu para continuar a guerra no Líbano, junto com as críticas de que ele não cumpriu a missão, de que não fez a mudança de regime no Irã que prometeu para todo mundo, isso é um problema político para ele. Então eu acho que o Trump consegue sair dizendo, a gente venceu, certo? Demos um golpe neles, colocamos os iranianos de volta no lugar deles. Ninguém jamais enfrentou os iranianos como eu enfrentei. A gente eliminou toda a liderança deles. Ronald Reagan nunca fez nada, nem perto disso. Dá para imaginar o Trump dizendo isso e ficando tranquilo com isso, né? Mas com os israelenses, será que o Netanyahu tem essa mesma capacidade, ainda mais com as eleições chegando? Eu acho que o Netanyahu e o grupo dele realmente acreditaram que essa guerra seria um sucesso para eles em vários sentidos. Um deles, especialmente com a expansão do conflito para o Líbano, que é algo muito popular em Israel, era que isso ajudaria diretamente nas eleições. E agora ele tem esse problema de que talvez os americanos não queiram continuar essa guerra. E agora ele está politicamente vulnerável, porque é uma guerra que os opositores dizem que terminou cedo demais, ou que os israelenses ainda não venceram. Então eu acho que os israelenses podem acabar atrapalhando esse processo de transformar o cessar-fogo indefinido em algo permanente, como se fosse simplesmente o novo normal. Mas você tem razão naquele ponto sobre um fim definitivo. Mesmo que a gente chegasse a isso, mesmo que houvesse um acordo agora, o que acontece em 3 meses? O que acontece em 6 meses? E em 1 ano? Quando voltar a ser interessante politicamente para israelenses e americanos recomeçarem a guerra? Então, enfim, vamos deixar por aqui, porque também daria para falar sobre o que os países árabes estão enfrentando e tudo mais. Mas é isso.
I think Netanyahu, what he's facing in Israel. Eu acho que o Netanyahu está enfrentando em Israel dificuldades econômicas enormes. Enormes mesmo. Eu vi vários relatórios vindos de Israel e o ex-chefe do Mossad disse que o Netanyahu está fracassando em todos os objetivos que tinha. A mudança de regime no Irã não deu certo. O Estreito de Hormuz está sob controle dos iranianos. E o programa nuclear? Não há nenhum tipo de clareza sobre qual vai ser o futuro do programa nuclear do Irã. Esses são pontos fundamentais para o Benjamin Netanyahu e o governo dele neste momento. Certo. E como isso vai acontecer, Matt? Você mencionou o caso dos países do Golfo. Se quiser falar algo sobre Israel, pode responder também. Mas pode incluir isso no seu comentário sobre a minha pergunta a respeito dos países do Golfo e da situação em que eles estão. A gente tem basicamente dois países nesses estados árabes, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Eles estão na prática em conflito um com o outro. Ninguém fala sobre isso, mas eles estão se enfrentando, não só no Iêmen, mas também no Sudão. E agora com o caso dos Emirados, querendo sair da OPEP+. Certo. E então, como você vê essa situação? Porque tem muita coisa aí. Não é sobre o Irã, nem sobre o Irã atacando. É sobre as diferenças entre eles mesmos. You also have the very precarious. Certo. Você também tem uma situação muito precária em países como Catar, Kuwait e Iraque, que basicamente pararam toda a produção de petróleo e gás e têm pouquíssimas rotas de comércio disponíveis. Diferente dos iranianos, que, como muita gente já viu, os paquistaneses estão descarregando navios iranianos que chegam a Karachi, colocando tudo em caminhões e levando para dentro do Irã. É complicado? É difícil? É caro? Sim. Mas dá para fazer? Com certeza. Era algo que deveria ter sido previsto e entendido como uma consequência provável? Sem dúvida. Sabe o que eu quero dizer? Mas olha, de modo geral, os kuwaitianos, os cataris, os bahreinitas, os emiradenses, até certo ponto também não têm essas rotas. E a gente viu os Emirados, na semana passada, virem para os Estados Unidos e dizerem, olha, a gente precisa de um swap cambial. Chegam com um papel na mão, basicamente dizendo, essa é a sua guerra, é isso que está custando para a gente. Precisamos de um resgate, essencialmente igual ao que vocês fizeram para o seu amigo Milei lá na Argentina no ano passado. Então, vocês têm que fazer o mesmo por nós, certo? Quer dizer, dá para ver os efeitos que isso está tendo nesses países e dá para imaginar o que ainda vem pela frente. E agora esses países estão sendo colocados numa situação em que basicamente os americanos estão usando eles para jogar um jogo de quem desiste primeiro com os iranianos. A aposta é que o Irã vai desmoronar antes que os monarcas do Kuwait, do Catar, do Bahrein e por aí vai, caiam, certo? Quer dizer, existe essa tensão dentro do Conselho de Cooperação do Golfo, onde, claro, todos esses monarcas devem em grande parte seus tronos aos americanos. Já faz umas 8 décadas. Mas agora eles estão percebendo que, bom, esse foi um pacto com o diabo. Foi tipo aquele acordo que você faz com o bêbado do bar da esquina, sabe? Esse cara nunca ia cumprir a palavra. Nunca ia pagar o que devia. E aí você se pergunta, por que eu achei que podia confiar nesse cara? Então, você tinha os Estados Unidos, que deveriam ser o garantidor desses países, não só da segurança deles, mas também das suas economias, garantindo que nada assim jamais acontecesse. Os americanos, em teoria, nunca deixariam algo desse tipo acontecer, o fechamento dessas economias desse jeito. E olha onde estamos agora. Os americanos estão de novo jogando um jogo perigoso com os iranianos, usando eles como uma espécie de escudo. Então, esses estados não eram só barreiras militares, mas também funcionam como barreiras econômicas, certo? Porque esses países vão entrar em colapso antes que a economia americana seja atingida com força suficiente para que os americanos realmente sintam o impacto. Entende o que eu quero dizer? Então, se você está lá, precisa olhar para isso e se perguntar, esse é mesmo o caminho certo?
Agora, quando você coloca tudo isso junto, tem que lembrar que esses países não se gostam, né? Então essa ideia de, por que eles não se juntam e formam o próprio grupo, o próprio clube, simplesmente não vai funcionar. Eles não vão fazer isso. E tem a hostilidade, a guerra, como você bem chamou, Nima, entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, nas várias guerras por procuração que eles travam. Mas também vale lembrar que em 2021, a gente ainda achava que esses países poderiam atacar o Catar. E claro, naquela época havia um bloqueio. As pessoas lembram disso. Então, quando você olha para um país como o Bahrein, onde a Arábia Saudita, e quem foi que ajudou naquele bloqueio ao Catar? In that blockade of Qatar, O Irã também ameaçou o Catar. Exato, é isso mesmo. Então você vê, ok, uau, isso pode realmente... O que vai sair disso tudo quando a poeira baixar? Como é que isso vai ficar? E aí a gente pode levar isso para a Europa, certo? E você vê, não sei, foi o Pete Hegseth ou alguém dizendo que vão expulsar a Espanha da OTAN? Pois é, mas também o relatório de hoje da União Europeia mostrou que essa guerra está custando à Europa $500 bilhão por dia. E provavelmente isso ainda é uma estimativa baixa, né? Aí você olha para o Japão, olha para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está distribuindo, 70% da população está recebendo basicamente cartões de dinheiro do governo sul-coreano agora, para compensar a inflação enorme que aconteceu no último mês ou dois. Os sul-coreanos já estão fazendo isso. Eles estão tendo que pagar o pessoal em dinheiro para evitar uma revolta, pelo que parece. Pois é, quer dizer, o estresse que isso causa no mundo não é só o estresse econômico, mas também o estresse político sobre o Império Americano. E todo mundo está dizendo que a culpa não é deles. Quer dizer, as únicas pessoas que dizem que a culpa é dos iranianos são os psicopatas, tipo Khaled. Mas até um cara como o Friedrich Merz está se voltando contra os americanos. O Friedrich Merz, que no ano passado estava todo feliz, comemorando que os israelenses estavam fazendo o trabalho sujo por nós contra os iranianos. E o mesmo Merz, que há 2 meses, era o maior entusiasta da Europa nessa guerra. Agora o Merz está dizendo, isso não está indo bem, os americanos estão passando vergonha. Quer dizer, se você perdeu Merz, entende? Então você olha para isso pensando nas consequências. E os iranianos sabem disso. Eu acho que eles já fizeram esse cálculo, que já fizeram o suficiente, que já conseguiram o que queriam e que não precisam levar essa guerra adiante. Acho que, há algumas semanas, eu teria dito que eles precisavam continuar pressionando na guerra. Mas agora, eu acho que eles estão certos na avaliação de que o que podem conseguir com um cessar-fogo indefinido a gente pode falar sobre o bloqueio, sobre o quanto ele é realmente fechado, quantos navios iranianos estão de fato passando, e o fato de que o Irã vai voltar a importar coisas por terra. Não é o ideal, não é o mais eficiente, é mais caro, mas vai manter o país funcionando, sabe? Junto com o pedágio deles, o prêmio que estão recebendo pelo petróleo. Saiu uma matéria hoje dizendo que, os iranianos foram realmente muito afetados desde que o bloqueio começou. Eu acho um pouco duvidosa a metodologia que usaram para calcular isso, porque me parece que tem muitos navios iranianos que nem estão mais sendo contabilizados, do jeito que o Wall Street Journal fez essa reportagem ou a agência que fez o levantamento para eles. Mas mesmo assim, se a gente olhar desde o início do bloqueio, a produção iraniana caiu pela metade. Certo, caiu pela metade, não está fechado. Isso tem acontecido com os aliados dos Estados Unidos, Kuwait, Catar, Iraque e acho que também no Bahrein. E eu acho que os Emirados estão com uma queda de pelo menos 50%, talvez mais, certo? E os sauditas, se não me engano, caíram cerca de 1/3. Então, ok, os iranianos estão em situação pior que os sauditas, mas não tão mal quanto os outros. Como é que isso pode ser considerado uma vitória? E de novo, quando a gente olha para esse colchão econômico que estamos usando com esses países, o que realmente sai disso? O que é que resulta disso?
E aí você ainda soma o que você mencionou sobre a hostilidade, os Emirados estão saindo da OPEP, querem produzir o quanto quiserem. Mas ao mesmo tempo, eles têm a própria visão, e uma das coisas que a gente tem visto é essa aliança entre Emirados e Israel. E aí, na semana passada, surgiram as notícias de que os israelenses estavam enviando sistemas domo de ferro. E o que os Emirados disseram sobre isso? Os israelenses são bom. Eu vou ter que parafrasear porque não lembro exatamente as palavras, mas basicamente os Emirados estavam dizendo que os israelenses eram os amigos em quem eles podiam confiar, sabe? Diferente dos outros países árabes. Matt, I think looking at the attitude of Matt, eu acho que, olhando para a atitude do governo Trump the way that e para o jeito como os parceiros, ou aliados, ou amigos dos Estados Unidos, como o Japão, a Coreia do Sul, os países do Golfo, até os europeus, veem os Estados Unidos hoje, é totalmente diferente do que era antes dessa guerra começar, cara. Porque eles percebem que mesmo com o bloqueio, os Estados Unidos estão tentando sacrificar tudo para conseguir um acordo que já estava na mesa antes da guerra começar. É impressionante o que aconteceu. Sério, se você escrever isso, ou fizer uma animação sobre isso, vai parecer ridículo de tão absurdo que é. E agora, as dificuldades para o Japão e para a Coreia do Sul são muito sérias para esses países. Porque eles estão, eles estão literalmente implorando para o Irã deixar um desses petroleiros passar pelo Estreito de Hormuz. Estão realmente implorando por isso. E isso mostra o quanto a situação é desesperadora, por exemplo, no Japão. E eles passam a ver os Estados Unidos de outra forma, na minha opinião, a longo prazo. Quem são os Estados Unidos para nós? Quem são os Estados Unidos? Qual é o verdadeiro objetivo de ter algum tipo de amizade com os Estados Unidos? E o governo Trump, o nível de dano que ele causou nas relações entre os Estados Unidos e esses países, eu acho que com o tempo vai ser devastador. Certo. Eu acho que o que a gente está vendo nos países europeus e nos países do Pacífico não vem da liderança de topo, sabe? Então, eu não acho que o Kishida no Japão seja um militarista. Eu não o chamaria de alguém de extrema direita. Também não acho que ele vá se afastar dos Estados Unidos. E da mesma forma, eu diria que na maioria dos grandes partidos da Europa, há uma esperança de que os democratas voltem ao poder e que a gente volte a ter o mesmo tipo de relação com os Estados Unidos que existia com o Obama ou com o Biden. E aí, vamos participar das guerras deles e, sabe, tudo vai parecer como nos velhos tempos. Mas mesmo naquela época, entre aqueles que não estavam nesse nível, entre os que entendem essas guerras como erros, que percebem as políticas neoliberais que os europeus estavam adotando, porque isso faz parte da ordem cultural americana, foram políticas desastrosas. Eram guerras e políticas econômicas que, de forma profunda, continuariam corroendo a saúde social, política e econômica da Europa. No Pacífico, isso não é tão evidente, mas na Europa, dá para ver claramente. Então eu acho que abaixo dos níveis mais altos de liderança, abaixo dos von der Leyens, dos Scholzes, até das Merkels, mesmo com aquele comentário que ele fez outro dia dos Stürmers e outros, você vê uma geração que entende que não há esperança para o Império Americano. Acho que era isso que acontecia com as gerações anteriores, com pessoas da minha idade, pessoas de 50 anos ou mais, tanto na Europa quanto no Pacífico. Essa ideia de que, os americanos, esse negócio do Trump é só uma aberração, vai voltar ao normal. Vai ser como nos velhos tempos. Sem entender de verdade o quanto foi corrosiva a parceria europeia nas guerras americanas, nas fantasias neoliberais da economia dos Estados Unidos, sabe? E também o quanto tudo isso trouxe de subinvestimento nas próprias sociedades deles. Acho que isso era puro desejo, uma ilusão. Porque mesmo sendo o Obama, mesmo sendo o Biden, e mesmo que essas pessoas fossem mais polidas, dissessem as coisas certas e saíssem bem nas fotos com você, ainda assim, era o mesmo tipo de gente.
with them, type of, they're your kind of people. They had European sensibilities. Eles tinham uma mentalidade mais europeia, mas mesmo assim, as políticas deles foram extremamente prejudiciais. E eu acho que as gerações depois da minha, né, as pessoas com menos de 50 anos, a sua geração, entendem isso. Entendem que o Trump pode ser um desastre completo. O Trump pode ser o pior de todos, e eu até discordaria um pouco disso, porque o Trump não matou 1 milhão de pessoas, como o George Bush fez. Mas enfim, essa ideia de que ele é só um sintoma, uma manifestação do Império Americano, com todas as suas falhas e todos os problemas que vêm com seu declínio. Então, eu acho que talvez nos próximos anos a gente veja mais lideranças europeias dispostas a ir além do que o Pedro Sánchez está fazendo, né? Quem vai abraçar essa ideia de que a gente precisa seguir o nosso próprio caminho aqui? Eles deveriam ter feito isso no fim da Guerra Fria. Em 1991, quando a bandeira desceu no Kremlin, a gente deveria ter dissolvido a OTAN. Deveríamos ter dito, obrigado, americanos. Esperamos uma parceria nesse novo cenário mundial. Mas aqui, nós vamos fazer o nosso próprio caminho europeu. E depois, quando aconteceu o 11 de setembro e vieram as guerras, os europeus deveriam ter dito, lamentamos muito ver isso. As suas guerras são um enorme e imoral espetáculo de horror. Nós não vamos participar disso. Certo, e assim por diante, Stanford. E sabe, talvez seja aí que a gente chegue nos próximos, 10 anos, com os europeus. E eu acho que a hesitação dos países do Pacífico, Japão e Coreia do Sul, bom, eu colocaria os australianos junto com os europeus e a Nova Zelândia em algum lugar ali também. Mas para os japoneses, para os sul-coreanos e para outros países da ASEAN, a gente acabou de ver uma matéria no Washington Post, Nima, faz poucos dias, dizendo que o ministro das Relações Exteriores da Tailândia foi à China pedir ajuda, porque os americanos não vão ajudar. Os tailandeses estão ficando sem combustível. Eles estão enfrentando vários tipos de problemas de inflação, vários tipos de dificuldades na economia deles. Os americanos não vão ajudar. Então, o ministro das Relações Exteriores da Tailândia foi até a China. E no final daquele artigo do Washington Post, que na minha opinião é um artigo muito importante para as pessoas lerem, bem no final o ministro tailandês diz algo que eu achei muito sincero para um chanceler dizer. Algo mais ou menos assim. Olha, os chineses têm os problemas deles, têm os próprios interesses, e a gente precisa entender isso. Mas pelo menos dá para entender quais são os interesses da China. E é isso que acontece, sabe, com os americanos. A gente não sabe quais são os interesses deles. Não dá para confiar. Eles não são previsíveis. Quer dizer, você tem o ministro das Relações Exteriores da Tailândia, a Tailândia, que é um aliado antigo dos Estados Unidos, com uma forte ligação militar com os Estados Unidos, dizendo, a gente não pode confiar nos americanos, certo? Então eu acho que esse entendimento vai aparecer nas próximas gerações de líderes, tanto na Europa quanto no Pacífico. E isso vai ter os efeitos sobre o Império Americano, que, bom, a gente deve esperar que tenha. Os efeitos que, de fato, era de se esperar. Sabe, o que foi impressionante naquele artigo que você acabou de mencionar é que a resposta dos chineses foi simplesmente: a gente não pode ajudar, porque também temos 70 navios tanque na fila. Pois é, eles também estão presos na mesma situação. Exatamente. A gente também está preso nessa. Nossa dificuldade é conseguir passar por isso. É. E é aí que entra outra questão. O grande tema que paira sobre nós, nos Estados Unidos, é essa psicopatia em relação à China. Quer dizer, tem tantos comentaristas, tantos senadores, especialistas de think tanks, que quando começam a falar sobre o Irã, acabam inevitavelmente falando sobre a China. É uma mania, uma obsessão com a China, e isso não vai desaparecer. E se você olhar o pedido de orçamento do Pentágono, de $1,5 trilhão, tudo volta para a China. Tudo volta para a China. Pois é.
Essa ideia de que precisamos gastar dezenas de bilhões de dólares para comprar mais mísseis, que precisamos dar mais dezenas de bilhões para Lockheed, para Raytheon, para Boeing, para que construam mais fábricas por causa da China. Pois é. E agora o Irã virou uma boa desculpa para isso, porque a gente usou esses mísseis lutando contra o Irã. Mas essa é uma discussão que eles já vêm fazendo há vários anos. E isso me preocupa muito. E deveria preocupar também a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália. Veja bem, se os Estados Unidos entrassem numa guerra com a China com base nesse conflito, e é exatamente assim que se deve avaliar, os Estados Unidos teriam que evacuar Okinawa. Provavelmente não conseguiriam manter Guam e talvez até tivessem que evacuar Pearl Harbor. O Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, todos eles seriam as zonas de contenção militar. Seriam os alvos de drones e mísseis, assim como foram o Kuwait, os Emirados, o Catar, a Arábia Saudita e todos os outros países árabes. E o mesmo valeria para as consequências econômicas. A mesma coisa vale para a Coreia do Sul, para as Filipinas, para o Japão e para a Tailândia, certo? E a Austrália também não está fora de alcance. Então, se você está na Austrália assistindo isso, eu não lembro direito, mas os mísseis chineses, tipo DF-27 ou algo assim, conseguem atingir a Austrália. Sem falar nas frotas de superfície, submarinas e aéreas deles, que certamente alcançam o território australiano. Mas enfim, essa ideia de que a gente vai lutar contra a China, na prática, a gente provavelmente teria que evacuar Pearl Harbor se entrasse em guerra com os chineses. Entende? Essa loucura existe, essa mania existe, essa obsessão existe. E eu acho que estamos vendo se repetir uma história imperial muito antiga. A gente está dentro das correntes da história e talvez esteja assistindo a esse declínio inevitável do Império Americano acontecendo de forma catastrófica. Eu acho que o ponto que você acabou de mencionar, sobre quem fala do Irã e logo depois chega na China, a gente já viu isso antes, lembra? Aconteceu o mesmo com o caso da Rússia. E, aliás, estão fazendo exatamente a mesma coisa agora, tanto com a Rússia quanto com o Irã. E a China entende isso, no fim das contas. Eles sabem o que está acontecendo. Matt, eu acho que outra dificuldade que o governo Trump enfrenta neste momento, mesmo com essa visita do rei britânico aos Estados Unidos, foi essa insistência de novo, tentando convencer o governo Trump a se envolver na Ucrânia. Ele literalmente estava pedindo que os Estados Unidos se envolvessem mais na Ucrânia. Agora, o Donald Trump está, eu diria, num tipo de atoleiro político dentro da própria administração. Não, eles não acabaram com o conflito na Ucrânia, né? Agora estão nesse conflito com o Irã. Eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu não vejo nenhuma habilidade, nenhuma capacidade nesse governo para lidar com as dificuldades que estão enfrentando. Eles até têm algum tipo de tática, mas não tem ninguém que diga claramente que a situação atual da política externa dos Estados Unidos é um atoleiro. Se os europeus estão pressionando por mais envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, se os países do Golfo estão enfrentando esse tipo de dificuldade, se Israel, no fim das contas, não alcançou nenhum dos objetivos que tinha antes dessa guerra começar. Então, o que isso significa para a política externa dos Estados Unidos? Primeiro, eu ainda não vi os relatórios da conversa de hoje entre Vladimir Putin e Donald Trump. Sim, 2 horas. Exatamente. Foi uma ligação longa, não foi? Mas não saiu nada dali. Quer dizer, também não se esperava que saísse. E a atenção dos americanos já não está mais voltada para a Ucrânia. Eu recomendaria que as pessoas, se ainda não viram o filme que saiu no ano passado, o filme de ficção sobre a relação de Donald Trump com Roy Cohn, chamado O Aprendiz, que assistam. Eu realmente insisto nisso. Vejam esse filme. Quando você assiste, dá para entender melhor quem é Donald Trump. E o Donald Trump era um homem que teve, eu até esqueço quantas, várias falências. He's happy to fail and move on.
Ele fica tranquilo em falhar e seguir em frente. É isso. Ele sabe que as coisas vão se recuperar. O foco dele é o presente, é o momento. E agora a gente vê essa ênfase em Washington, D.C. sobre Cuba. E sim, eu concordo, Nima. Eles são incompetentes. É uma cleptocracia. É uma cassistocracia, né? As piores pessoas dessa sociedade é que estão no governo. Mas olha o que eles conseguiram fazer só nos últimos 6, 7 meses. Foram da Ucrânia para Gaza, do Líbano para Venezuela, para o Irã, e agora temporário para o foco para Cuba. Ao determinar que se presnem. So their will is incredible. Their determination is A determinação deles é incrível, impressionante. Competência. Eles não têm, mas também não ligam para isso. E é por isso que conseguem seguir em frente com tudo isso, porque tem um presidente disposto a deixar as coisas para trás. E talvez isso seja uma boa notícia para a gente, no sentido de que talvez ele acabe se afastando dessa guerra. Sabe, talvez ele finalmente faça o que já disse tantas vezes ao longo de muitos anos, que os Estados Unidos não deveriam estar no Oriente Médio. E talvez agora, se a gente quiser colocar o chapéu de alumínio e começar a falar de xadrez em 5 dimensões, essa seja a forma de os Estados Unidos saírem do Oriente Médio. É assim que os Estados Unidos saem das coisas das quais não querem mais fazer parte, como a OTAN. Essa guerra, já que estamos falando sobre ela e sobre como ela marca o início do século XXI, será que é essa a guerra que tira os Estados Unidos do Oriente Médio, pelo menos da forma como estavam no século XX, e também da Europa, como era no século XX, e permite que o país se firme ou se restabeleça como um império no hemisfério ocidental? E isso se alinha, então, com a estratégia de segurança nacional que os Estados Unidos divulgaram no ano passado, aquela sobre a qual a gente conversou bastante. A gente, claro, tem nossas divergências em relação a ela. Mas uma coisa, né, que não dá para negar, é que pelo menos existe uma estratégia, pelo menos tem um plano. Pelo menos há algum motivo, alguma lógica por trás disso, ou algum argumento que possa ser feito a favor. Então, eu não acredito nessa ideia de xadrez quântico, sabe? Não tô aqui de chapéu de papel alumínio, nada disso. Mas tem outras coisas, com certeza. Agora, será que é isso que faz com que os Estados Unidos deixem de estar no Oriente Médio? Que a OTAN siga o próprio caminho? Que o exército da OTAN acabe virando o exército da União Europeia? Será que é isso que a gente está vendo acontecer? Eu acho que há uma boa chance disso. Sim, uma boa chance. Yeah. Just moments Pois é. ago, Matt, Há poucos instantes, Matt, a gente teve esse tweet do presidente do parlamento iraniano, porque o Donald Trump disse recentemente que se eles não exportarem o petróleo vai explodir. Ele respondeu dizendo: 3 dias se passaram e nenhum petróleo explodiu. A gente pode estender para 30 e fazer uma transmissão ao vivo do petróleo aqui. E esse é o tipo de conselho absurdo que o governo dos Estados Unidos recebe de pessoas como Bolton, que também defendeu a teoria do bloqueio e fez o preço do petróleo subir para mais de $120. O próximo passo vai ser 140. O problema não é a teoria, é a mentalidade. Next step going to be 140. The issue isn't the theory, it's the mindset. I think Acho que, de certa forma, ele está acertando em cheio, acertando na mosca. Yeah, exactly. I mean, that's absolutely spot on. É, exatamente. Quer dizer, tá certíssimo. Eu nem devia ter falado tanto nessa última hora, né? Era só deixar as pessoas lerem isso por uns 30 segundos, em vez de me ouvirem falando sem parar por 1 hora inteira. Mas é isso mesmo. É exatamente isso, sabe? Quer dizer, e voltando ao ponto, digamos que os americanos estejam certos, certo? Digamos que o Kolobov esteja errado aqui, né? O problema para os árabes é que eles estão semanas e semanas à frente dos iranianos nesse processo. E os árabes têm economias de produção just in time, e não são países que passaram décadas sob sanções. E eles também não têm outras rotas de comércio disponíveis. Não existe um mar Cáspio para os kuwaitianos ou para os qatarianos, entende? Quer dizer, não tem mesmo. Então, sabe, tudo isso é realmente impressionante. This whole thing is so impressive
Yeah. It's just breathtaking to watch this. I mean, É de tirar o fôlego ver isso acontecendo. Sério, me dá enjoo. Eu odeio isso. Tô completamente enojado. Mas ao mesmo tempo, é impressionante o que a gente está presenciando aqui. Esse nível de... Eu nem sei qual palavra usar para descrever o que estamos vendo. A única coisa que me dá um pouco de consolo é que Donald Trump não é George W. Bush. E o Trump pode mudar de ideia? Eu espero que mude. Espero que seja isso que o Putin tenha dito para ele hoje. E eu acho que, se o Putin ligar pro Trump, se o Xi ligar pro Trump, se o Sisi ligar pro Trump, se o Al-Thani ligar pro Trump, se o Erdogan ligar pro Trump, sabe? E o Modi também ligar pro Trump. E todos disserem a mesma coisa, talvez isso consiga atravessar. Porque neste momento, o Trump está cercado de conselheiros, seja pessoalmente na TV a cabo ou nas páginas do Washington Post, gente como Mark Levin, Mark Thiessen ou quem quer que seja. Jack Keane, sabe? Quero dizer, talvez se ele ouvir desses ditadores ao redor do mundo, que ele respeita e admira, algo como Donald, isso está indo muito mal. Você precisa encerrar isso. Donald, se fosse comigo, eu cortaria as perdas, declararia vitória e voltaria para casa. Se ele ouvir isso do Modi, se ouvir do Sisi, talvez tenha sido isso que o Putin disse para ele hoje. Olha, eu acho que talvez isso possa ter algum efeito, porque do contrário, a gente tem aí, no poder, um exemplo perfeito do que seria o caso do 25º Emenda. E para quem não sabe, a 25ª Emenda é a parte da Constituição dos Estados Unidos que permite a remoção do presidente por incapacidade ou incompetência. E bom, tá aí. Não que o vice se assumisse fosse ser muito melhor, na minha opinião. Eu não sei. Mas eu realmente não sei o que dizer. Muito obrigado, Matt, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Obrigado, irmã.